Polícia Civil identifica o agressor do cachorrinho no Pratinha. Em horas vai responder inquérito. População reage indignada. Enquanto isso, Prefeitura ainda não liberou filmagens do canil, onde os cães mataram um funcionário público. Suspeita era de que cães se amontoavam em local sem condições. Estas são algumas das notícias que viraram casos de polícia nas últimas horas. Jornalista Francisco Artem. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que nos acompanham pela M970, pela Rede Piratininga e pela Connect TV, isso pela rede, pela Connect, a qualquer momento do dia, né? Biajão, temos também vários outros assuntos aqui abordados no Rotativa. A variante do coronavírus, uma nova variante aí já está preocupando as autoridades, inclusive o governo vai começar uma nova série para reforçar a vacinação. Inclusive tem até um alerta aí da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para tomar cuidado, que é perigosa, né? Uhum. Falta de medicamentos continua aqui em São João da Boa Vista. E a Câmara ainda não se reuniu conforme havia prometido, para discutir esse assunto da falta de medicamentos. Estamos aqui aguardando que a Câmara confirme que a gente possa noticiar. As obras lá do acesso do IPs continuam a todo vapor. Eu acho que sai em setembro mesmo, conforme o prometido, né? E as mulheres empoderadas do Resedaz querem conscientizar as mulheres contra agressões. Isso é importante, né? Nos dias de hoje em que se cresce o número de ocorrências, né? Com mulheres como vítimas, quando não fatais, né, Francisco? Está sempre, né? A gente está sempre noticiando aqui, né, Bejano? É um caso que, infelizmente, na nossa região, muita frequência, né? Muito acima do que a gente poderia imaginar, não sei, nas outras regiões o que acontece. Aqui em São João a gente tem dificuldades aí de conseguir as informações na Polícia Civil e na Polícia Militar, mas a gente percebe que em São José, Casa Branca, Andradas, onde essa dificuldade não existe, que os casos estão se repetindo a todo momento. Sim, né? Inclusive a gente tem aqui no sul de Minas, como você disse, Andradas é uma das cidades também, né? Mas em outras cidades aqui do sul de Minas, quase que uma, pelo menos por semana, acaba se transformando em vítima, quando não fatal, como eu já disse, da violência doméstica. Sem dúvida. O Bejone também chamou atenção aí esse final de semana, a notícia que nós demos aqui, na sexta-feira, né? No Rotativa no Ar, sobre um rapaz que agrediu de uma forma chocante aí um cãozinho ali na rua Ratcliffe, no bairro da Pratinha. Chamou atenção também que em poucas horas a polícia resolveu o caso. Já identificou, já chamou o rapaz para prestar depoimento, já compareceu lá na delegacia, porque a polícia recebeu esse vídeo por volta das 8, 9 horas da manhã da segunda-feira. Quando foi 11 horas da manhã, o rapaz já estava na delegacia de polícia. E ele com o seu advogado. Nós estamos vendo aí as imagens e nós também vamos, infelizmente, imagens aí da agressão, né, que chocou aí as redes sociais. O pessoal está comentando todo ainda hoje. São várias manifestações aí da população indignada. E nós fizemos também, conforme nós havíamos prometido, que a gente iria trazer aqui ao ar em edição extraordinária a qualquer momento, quando localizassem identificassem o rapaz. E na sexta-feira mesmo nós entramos ao ar em edição extraordinária pela Rede Piratininga e pudemos transmitir as informações aí da identificação desse moço, né? Tem até um trecho depois aí que nós colocamos, não sei se é possível colocar, quando nós noticiamos, foi o momento que nós noticiamos, né, que a polícia já havia esclarecido, né? Falamos lá com o investigador Mazzi, o delegado Fabiano, quem estava cuidando do caso. Enfim, 11 horas da manhã ele já estava na delegacia, já havia sido identificado. Depois nós colocamos também o Facebook dele aí. Na delegacia, aí nós estamos com imagem da nossa delegacia, onde funciona a Delegacia de Investigações Gerais, né? Então é possível ali ver o investigador Mazzi. E a história é o seguinte:
as informações que nós temos aí. O investigador chegou até ele, chegou ao nome dele, né, chegou até o rapaz, através desse vídeo que nós mostramos aí da agressão. Ali é possível identificar o local, já identificaram que é a rua Radcliffe, perceberam que ele se dirigiu até uma clínica. Lá na própria clínica, os próprios funcionários já ficaram preocupados quando viram o animal. Ele estava soltando sangue pelo focinho, pela boca. E o rapaz disse, eu tive que dar um safanão nele, foi o que ele falou, algo assim, porque ele me mordeu. Na hora que eu tirei ele do carro, ele me mordeu, então eu tive que jogá-lo para lá, porque ele teria me mordido. E os funcionários perceberam que se tratava de ferimentos muito mais sérios, né? Que um simples safanão, um simples deixar do lado não provocaria aquilo, e também foram solicitar as câmeras e viram, identificaram o teor, como foi violenta a ação dele, né? Exagerada a ação dele, e atira com raiva o cão, né? A polícia, o investigador Márcio foi até o local, os cãezinhos estavam lá ainda, né? Deve talvez ainda hoje estar lá, porque eles foram operados, né? E o cãozinho que foi agredido foi operado, e então chegou-se até o rapaz e imediatamente já foram atrás dele. No momento que foram atrás, ele estava em serviço. Posteriormente, ele compareceu espontaneamente na delegacia junto com o advogado, que foge da prisão em flagrante. Então ele não está preso. Vai responder a inquérito, no entanto, vai ter que responder aí pela ação dele. Você estava me dizendo que tem informações também da condição de saúde do animal. Sim, eu obtive informações de que o animal teria quebrado a bacia. Você falou aí agora que estava soltando sangue pelo nariz, né? A gente vê que foi realmente um ferimento grave, e a notícia que temos aqui, que nos passaram, até a mais recente, é de que ele teria quebrado a bacia, o cão. Deve estar ainda lá provavelmente, na clínica. Deve estar em observação e tal. E aí todos ficam pensando, né, se o sujeito pode ter acesso a esses animais, né? Uma vez que, fazendo o que fez, a gente já fica ressabiado, né? Puxa vida, aliás, meu Deus do céu. eu estava vendo aqui a repercussão nas redes sociais, as nossas matérias, a nossa reportagem, muita repercussão, muita gente comentando, lógico, uma indignação geral, não é? E essa é a preocupação geral. Mas se ele era o dono, que nós tínhamos dúvida na sexta-feira, né? Será que o cidadão é dono do animal? Ou então, estaria simplesmente levando? Levando, já que ele é motoboy, né? Uma das funções dele. Embora estivesse com um carro ali, também poderia estar prestando esse tipo de serviço. Foi o que nós imaginamos, quer dizer, o dono vai agir, um cachorro, como é que pode um negócio desse, né? Então foi também a preocupação dos investigadores. O investigador Márcio estava nos informando que foi até o local. E na clínica? Na clínica, para identificar quem era. Depois foi até a casa do rapaz. E ele realmente é dono dos animais. Ele realmente é dono dos animais, então. Mas veja, a esposa trata muito bem dos animais. Tá. Inclusive se desentenderam em função disso, tá certo? O local onde os animais ficam, local com todas as condições, os outros animais ali não apresentam sinais de... Porque quando um animal sofre violência, ele não se aproxima, né, da pessoa, daquele que agrediu. Então isso não existe naqueles animais. Foi aquele momento mesmo dele lá, que vai saber o que aconteceu com o cidadão. Nós vivemos então, momentos que realmente perde-se a paciência, né? Mas nada justifica uma ação como essa, né? A gente tem que levar em conta que todos nós perdemos a paciência. Uma hora ou outra você acaba mesmo falando mais alto. Mas um ser indefeso se agir, e ele faz com raiva, né? Você percebeu o vídeo lá, ele faz com raiva. Bom, entenderam que não representa perigo a casa, até porque tem a esposa que cuida muito bem do animal. Sim. Certo? Então não representa perigo. Mas, e é óbvio que eu acho que ele não vai se meter numa outra confusão dessa, né? Porque ele... já está enrascado. Ele achou para a cabeça, conforme se costuma falar, né? Sim. Se enroscou todo, aí vai responder ao inquérito. E pior que o inquérito, a indignação da população. Você percebe que muita gente comentou aqui nas nossas notícias, muita gente indignada. Nós tivemos, para você ter uma ideia, Biagione, 8.000 visualizações da notícia
da Rede Piratininga, no momento em que identificaram quem era o rapaz. O Rodrigo já mostrou a página aí do Face, né, do rapaz. Nós tivemos 8.000 visualizações aqui no Rede Piratininga. Ali a página. Isso. E tivemos mais de quase 200 comentários, 143 comentários. E todos eles, é desnecessário ler aqui, né? Mas todos eles de muita indignação, né? Chamando ele de covarde, inacreditável tudo isso, excelente reportagem, muito obrigado. André Domingues, covarde, espero que pague pelo que fez. Vai pagar, lógico, já está pagando, viu, André? Porque só a exposição pública, só o desgaste já é, né? Vera Freagini, a Dani Silva, a Keila Jures, Luciano Oliveira pedindo justiça, a Elza Furtado Franco chamando-o de monstro, assim como a Érica Daniel Ferreira, Michele da Libra. Ela diz assim, Bejone, que é uma cena que acabou ficando, eu tenho evitado ver, né? Quando o Rodrigo mostra aí, eu até desvio, porque ela mesma diz que ela não consegue esquecer a cena. Até descobrirem, né, que o bichinho estava com você falou que é bacia quebrada? Bacia quebrada, bacia. A informação que nós temos bacia, aqui. Né? Que até descobrir ela sofreu muito, né? O bichinho sofreu muito, né? A sorte é a expertise do tosador e da veterinária, segundo ela, que deve conhecer o tosador e veterinária, por isso que perceberam logo que o animal estava com a bacia quebrada, né? A Luciane está dizendo: o ser humano não é humano, temos muito que aprender com os animais. Verdade, né? E a Michele da Libra também diz o seguinte: rápidos e espertos foram os profissionais da clínica Bichomania. Achei máxima competência do tosador e da veterinária Michele. Parabéns aí para os profissionais, né, que conseguiram também e que através deles se chegou então ao autor dessa violência, né? A Ertamar é para deixar ele preso, esse sem noção, na cadeia nele, delegado, mas tem que obedecer os trâmites da lei, né, minha querida? Não depende do delegado, não depende da lei. Diz que fugiu do flagrante, se entregou espontaneamente, não é caso para deixá-lo preso, mas vai responder a inquérito, obviamente, depois pode até ficar preso, né? A Roberta Splitose pergunta sobre os cães, nós já respondemos aqui, se vai continuar com ele. Vai continuar com a esposa é cuidadora e estava em boas condições lá, né? Bom, covarde aqui tem vários, né, que chamam de covarde, porque realmente foi um absurdo o que nós vimos, né, e assistimos lá. Mas já está aí, de uma maneira ou de outra, a justiça já está sendo feita, né? Só a identificação, a exposição do nome e tudo mais, né, Bejone? Já é um desgaste muito grande. Agora, até você falou uma coisa certa, né? A falta de informações que nós temos em São João da Boa Vista, né? As ocorrências aí na região toda, cidades de toda a região têm lá os seus acidentes, incidentes, crimes e tudo mais. E em São João parece que a gente não tem essas informações. Mas São João não acontece nada. Não, acontece sim. Esses casos envolvendo agressão a animais, nós já temos com esse o terceiro caso e não se ouve falar mais nada. Estamos conversando com o delegado Dr. William. Vamos falar também com o comandante aí, o Facádio, da Polícia Militar, para facilitar aí a vida da imprensa, né? As notícias acontecem, infelizmente, ninguém tem prazer aqui de noticiá-las, né? Não é alegria em noticiar esse tipo de ocorrência, mas a população muitas vezes se alerta, se orienta com relação a isso. Principalmente depois do que ficou resolvido daquilo, né? Não, e também o que a gente percebe, aí também uma crítica aí, a gente respeita todos os colegas, mas também uma crítica até própria para a nossa organização imprensa, né? Muitos casos chocantes, terríveis, acabam logo no esquecimento. Sim, é o que eu falei de animais sendo... Não só animais, não. Não, vários. É que a gente está com esse do cãozinho aí, né, em pauta, né? E os outros, né? Que a gente já ouviu falar muitas coisas aí, né? E tem alguns casos que não pode cair no esquecimento.
Né? E você está aqui um caso também envolvendo animal e envolvendo ser humano, que está aí no esquecimento se a gente não tomar providência. A questão daquele rapaz que foi morto, atacado pelos cães, fila, no Departamento de Saúde e Bem-Estar do Animal. Nós solicitamos da Prefeitura Municipal e do veterinário responsável lá, William, que nós queremos filmar o local onde esses cães estavam, até para entender essa agressão. Veja, hoje nós já mandamos para a Prefeitura um novo pedido, né? Nós estamos mandando sequencialmente pedidos de informações para a Prefeitura que simplesmente ignora todos esses pedidos. Tá aí, ó. Hoje nós enviamos. Nós queremos filmar o canil. Nós queremos saber o total de recursos que São João obteve do governo do estado nos últimos 3 anos, porque nós ficamos surpresos com a Aguaí, né, que recebeu 80 milhões em obras do governo do estado. Quanto será que São João teria recebido? E obras que eles conquistaram lá no governo do Rodrigo Garcia, do Dória, que eles apoiaram, que a administração local apoiou. Então é importante a gente saber disso. Informações sobre o sistema digital, a população está reclamando, pedindo, contadores querem saber disso, né? E, enfim, razões da mudança do sistema, né? Bom, mas voltemos ao canil, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Isso aqui é para vocês verem que nós estamos dando espaço para que as respostas sejam dadas. Nós estamos cobrando da nossa população, das nossas autoridades, explicações em nome da população. Nós não estamos aqui só para trazer a nossa versão dos fatos. Nós estamos trazendo todas as versões e colocando os microfones à disposição das pessoas. Com relação a filmar lá o canil, a gente pergunta, mas por que seria importante filmarmos o canil? Bom, é que tem aqui uma afirmação e de pessoas que cuidam de cães, hein? Faz parte de associação que cuidam de cães, que pediram para a gente não falar, até porque temem perseguições, e nós confirmamos, haviam 20 cães num local que talvez não estivesse preparado para receber 20 cães. Não estava preparado, pelo que a gente pôde ver, não é? E que é óbvio que esses cães amotinados num local desse, eles já são de uma natureza agressiva. O fila é de uma natureza agressiva. Amotinados ali, então eles se tornam muito mais agressivos. Olha o local aí que nós filmamos lá por fora, a gente quer ver por dentro. Qual é o espaço disso? Cabe 20 cães aí no final de semana, o tempo todo. Essa parte de tijolo aí já não é mais, é o escritório. Mas aonde estão esses canis? A gente quer filmar lá dentro para ver como é que o cão ou os cães, filas que atacaram o funcionário público, como é que atacaram este funcionário público, né? Será que esses cães estão mal cuidados, estão mal no local impróprio? É isso que nós queremos filmar. Não dá para entender a prefeitura negar acesso para nós de ver o local. O que está vendo? Nós vamos, inclusive, se for necessário, indagar o Ministério Público aí, né? O Ministério Público tem que ver, uma pessoa morreu aí de uma forma violenta. Não é uma notícia banal, comum. Eles têm a obrigação de dar uma satisfação para a família desse servidor público, os demais servidores públicos, que é óbvio que se sentem desamparados num serviço como esse, e a população. E é importante, nessa denúncia que nós recebemos aí de organizações que cuidam de animais, saber se outras organizações que cuidam de animais se manifestaram. Cuidadores de animais que cuidam já se manifestaram? Foram lá ver as condições que estão esse canil? Se posicionaram para dizer aqui tem condições ou aqui não tem condições, não é? Inclusive nós estamos também, houve ingerência política? Será que houve ingerência política até em relação a esses animais? Assim, põe mais um, Biagione reclamou a meu eleitor, pega o cachorro do Biagione, põe lá, pega o cachorro do Rodrigo, põe lá, vai pondo, quer dizer, vai mandando o cachorro lá para fazer favor político, mas não vai ver aonde eles estão? A manifestação também da Câmara, né, Artem? Pois é. Esse tipo de trabalho de se entrar, fiscalizar e tal, é competência de um vereador também. Sim, né? Aliás, nós temos 2 vereadoras e lá, até principalmente agora... que cuidam, tem a bandeira aí de cuidar de animais. Elas têm acesso que nós não temos. Elas podem entrar, não podem ser barradas em qualquer local. Cito o nome, a Jocely e a Luqueta. Por que vocês não vão lá? Nós colocamos aqui, já que a prefeitura está negando para nós o acesso, gostaria de pedir às 2 vereadoras que têm aí a causa da bandeira de cuidar de animal, para que vão até lá filmar, para mostrar para a população,
né? Queria ver muito o posicionamento, já mandei também, não mandei para a Luqueta, vou mandar, mas para a Jocely já mandei um pedido de informações, né? Inclusive ela solicitou o fechamento lá da zoonose para alguém que tem a bandeira de cuidar de animais, precisa explicar isso daí. Talvez ela tivesse seus motivos, mas tem que falar quais são seus motivos. E agora? Ela foi lá ver se esses animais estão sendo bem cuidados, né? O departamento criado chama Departamento Municipal de Bem-Estar Animal. Os animais lá, nós podemos dizer que está em bem-estar ali, né? Então fica a sugestão, vou pedir às duas vereadoras, principalmente as duas que têm essa bandeira, para que nos filme lá, traga essas condições que estão lá e saber delas, principalmente da Jocely, se é verdade que está tendo ingerência política. Leva tudo quanto é animais, amontoa tudo lá, deixa de qualquer jeito, né? Não interessa, atendeu o pedido do eleitor, recolheu lá o animal, acabou, né? Quer dizer, se for isso, é grave, hein? É grave essa denúncia. E a partir do momento que não deixam a gente entrar, a gente começa a ter o direito de suspeitar. Hoje de manhã eu falei com o responsável lá, com o William, o veterinário, é um menino muito bom. Uhum. A gente tem muitas boas referências do Rodrigo, mas ele, obviamente, é cargo de confiança, ele obedece ordens. Então não cabe culpá-lo. E também não estão deixando que ele nos dê a entrevista. Ele deu entrevista para todos os veículos que procuraram. Para Piratininga ele não pôde dar entrevista porque não deixaram que ele falasse conosco. Mas por quê? Porque nós estamos indo no fundo da questão. Porque o fundo da questão não é simplesmente noticiar uma morte, né? Não é só isso. A morte é horrível. A morte é terrível. Mas ela em si deve ter seus motivos. Nós queremos saber isso. Esses cães devem ter tido uma razão, né? Eles deviam, ou faltou segurança a esse funcionário, ou o canil não está adequado, ou os animais estavam no extremo do seu estresse, ou esses animais estavam com fome. Quer dizer, um desses motivos pode ter desencadeado essa tragédia. E é isso que a população precisa saber. Agora ninguém está aqui para pegar no pé de ninguém. Tanto é que estamos aí disponibilizando, mandamos e-mail, colocamos aí os e-mails à mostra para a população ver, colocamos o microfone à disposição aqui das cuidadoras de animais, ou quem tem essa bandeira, elas precisam falar, precisa dar uma satisfação para a nossa população aí, tá certo? Então isso é o básico do básico, né, Bejone? O básico do básico. Também precisa dar uma explicação, voltando a falar de Câmara e de explicações não dadas, em relação à falta de medicamentos nos postinhos. Não foi prometido que a Câmara iria discutir isso para saber de quem que era a culpa, se é da Prefeitura, se é da terceirizada, se é do DRS? Não foi? Você lembra disso? Ainda não foi feita a reunião? Que a gente saiba, não. E eu estou aqui cobrando também essas informações e não fez. E não tem essa informação. Mas tem reclamação de moradores. Recebemos esse áudio aí, ó, que confirma, está faltando medicamentos nos postinhos. Precisa providenciar. Vamos conferir o áudio. Bom dia, amigos da Piratininga. Bom dia, professor Artem. Professor Artem, venho aqui através de algumas bases da população aqui de São João, de alguns alvos de reclamações. Eu hoje, na data de hoje, eu compareci a uma determinada unidade de saúde aqui de São João da Boa Vista e a minha esposa realmente precisou de uma certa medicação que geralmente tem nos postinhos, né? E foi informado que não haveria essa medicação. Portanto, eu questionei a moça que toma conta da farmácia, né? Ela diz que toda semana ela faz pedido para o Departamento de Saúde das medicações que faltam nos postos. E geralmente quando mandam que não tem, geralmente eles dizem que tem essa medicação lá e eles pedem a medicação e o Departamento de Saúde fala que não tem. Eu questionei alguns vereadores de São João, não vou citar nomes, e eles dizem que o Departamento de Saúde não tem falta nenhuma
de medicação. Que qualquer tipo de medicação que vem pelo governo, essa medicação está lá disponível para a população. Porém, os postinhos não pedem essa medicação no departamento, por isso que aí, às vezes eles falam que é em falta. Então a gente fica difícil, a gente não sabe em quem acreditar, né? Porque eu confio na petição da funcionária do postinho, que ela faz o pedido sim, o departamento não envia. Agora, eu acho que eles deviam de esclarecer se tem ou não tem a medicação. Alguém do departamento de saúde aí tinha que dar uma resposta à população, correto? E outra coisa, no bairro da Vila Valentim, o postinho, a unidade de saúde lá, a geladeira de vacina está queimada. E até agora ninguém tomou posição sobre isso. Isso não foi ninguém que me falou, não, entendeu? Que eu sou paciente de lá e eu sei muito bem disso. Então eu não quero que eles questionem nenhuma funcionária, não. Eu quero que eles resolvam o problema. Uma geladeira de vacina queimada é um absurdo, né? Não sei quem que é o responsável pela parte da saúde aqui de São João, mas, gente, vamos ver com mais carinho a nossa população, né? Trabalhar mais em cima disso. Vamos ajudar. Tem muitas pessoas que não têm condição de comprar uma bala. E às vezes precisa de remédio, não acha nos postinhos. O que está acontecendo? E em outras administrações anteriores nunca se faltou medicamento. E agora está se faltando? Então alguma coisa está errada. Muito bom dia, professor. Obrigado pelo espaço. Tá ok. Tá aí nosso morador falando, o Binho Ferraz, falando sobre a falta de medicamentos. Sempre faltou, viu, Binho, na verdade, várias vezes. Não tão com essa intensidade de agora. Mas sempre a gente recebia reclamações. A gente não falava aqui porque a gente também não estava no jornalismo ainda prestando serviço que nem nós estamos prestando, né, Bejone? Mas sempre faltou. Agora, muito mais, você não tem a dúvida. E geladeira no postinho também é uma coisa gritante, né? É isso, Bejone. Não funcionando. Não funcionando, quer dizer, você perde medicamento, tem coisas que precisam ser guardadas ali, enfim. É triste e trágico, mas fica à disposição também do pessoal da saúde e da Câmara Municipal em responder. Vai ou não vai se reunir? Estão com muito trabalho? Será que a pauta está muito cheia? Cansa, né? Fazer reunião, né, Bejone? Cansativo. O pessoal já esperou 30 dias, né? Mais agora, né? Agora foi mais, né? Lembra aquele personagem que fala trabalhar, é isso o problema, né? Bejone, você ia fazer uma observação? Desculpe. Falando em medicamentos, o caso do Faustão que a gente tem que levantar aqui, dada a importância da doação de órgãos, né, Arthur? Tá certo, nós temos esse assunto para comentar. Tem aqui uma fala do Dr. Ademir sobre doação de órgãos, sim, que nós vamos ouvir. Temos também aqui uma informação, uma reportagem muito interessante, Beijão, está preocupando todos nós, é a questão dessa nova variante aí da coronavírus. O pessoal não está dando muita importância, mas os relatos que chegam é que é preocupante. As autoridades precisam ficar atentos aí. Vamos fazer o seguinte, o Rodrigo está nos cobrando ali um rápido intervalo e em seguida, na sequência, a gente traz essas informações de interesse de todos nós. Fiquemos atentos. A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim,
atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Pois é, como dizíamos antes do intervalo, né? Vamos abordar um assunto muito importante aqui, que é a doação de órgãos. A partir do momento em que o apresentador de TV Faustão foi indicado para um transplante de coração, dada aí a fragilidade e a seriedade, né, com que a saúde dele está nos últimos dias, nós temos aí então as informações sobre o tempo que você tem para se conseguir um coração para transplantar, a fila de espera de quantos são. Pois é, e também muita gente ficou surpresa, mas o Faustão vai ter que ficar na fila? Vai ter que ficar na fila, o certo é ele ficar na fila. Daí a importância de você doar. Não sei quem comentou comigo aqui na rádio, que olha, o nosso vai com tanto dinheiro, ele pode comprar, pode, mas a lei brasileira diz o seguinte, você não pode interromper fila. Sim. Existe uma fila. Por que você não pode? É um princípio muito bonito esse. Porque você é direito igual para todos, né? Por que então só as pessoas com muito direito poderiam passariam na frente daqueles mais pobres? Com muito dinheiro passaria na frente daqueles mais pobres? Então você tem que fazer justiça. Todos são iguais, né? Como o Faustão obviamente é uma pessoa pública conhecida, está todo mundo de olho nisso. Se furar a fila aí, né? O Rodrigo maldosamente mandou ele procurar alguém aqui que costuma fazer isso, passar pessoas na fila. Não vou falar, Rodrigo. Essa vai ficar para depois. Mas isso não pode ser crime. Isso tira o direito de quem está na fila, né? Então o Faustão vai ter que esperar mesmo a fila do SUS. E demora. Você falou da reportagem? Sim. Vamos conferir então essa reportagem. Nós temos na sequência a doutora Demir falando sobre essa questão de doação de órgãos. Vamos lá. O Hospital Albert Einstein divulgou que Fausto Silva precisará passar por um transplante cardíaco. O anúncio foi feito na noite deste domingo, após o quadro de saúde do apresentador piorar. Ainda de acordo com o comunicado, Faustão está passando por diálise e já foi incluído na fila de transplantes do SUS. Fausto Silva foi internado no dia 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que o acompanha desde 2020. Na última sexta-feira, João Guilherme Silva, filho do apresentador, compartilhou um vídeo em uma rede social onde Faustão afirma estar passando por um tratamento, mas tranquilizou os fãs quanto ao seu estado de saúde. A agência Rádio Web, 22 anos. A credibilidade de 80 prêmios de jornalismo, presente em mais de 2.000 emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Rafael Ferri. Pois é, para quem acompanhou as informações aí pelo aplicativo e as redes sociais da Piratini, com imagens, né? Pôde ver aí alguns desenhos de fígado, coração, rim, pulmão, a córnea, né? São órgãos que podem ser transplantados, mas que tem no Brasil, e agora nós vamos começar
a passar os números para o ouvinte ter uma ideia de como funciona isso, mais de 40 mil pacientes esperam uma doação, Artem. Muita coisa, hein? Não só de coração, também fígado, rim, pulmão, enfim. É tudo aquilo que pode ser transplantado. Mais de 40 mil pacientes esperam aí nessa fila de transplante, que depende, claro, muito de doações, né? Enfim, no caso do Faustão, são 18 meses na fila de espera. Muita coisa, hein? É muita coisa. Então daí o alerta, né, que a gente fala, que a gente passa aqui, para que as pessoas doem órgãos, deixem a família informada de que quer doar órgãos. Houve uma época aí em que vinha na carteira de identidade, no RG, mas aí acharam que é perigoso, porque tem quem trabalha com esse tipo de crime, né? Ele sabe que a pessoa é doadora de órgãos, ele procura um jeito de fazer com que ela morra antes, né, do combinado com o homem lá em cima. E também não é muito justo, tem pessoas que pegou hepatite e quer se doar o sangue. Aí aparece não doador. Tem a impressão que a pessoa não é solidária, não quer, mas ela não doa porque ela não pode. Tá certo? Meu caro Biagione, essa questão aí da doação, essa questão do Faustão é bom porque abriu essa polêmica da doação. É um dos tabus que nós precisamos quebrar no Brasil. As pessoas precisam doar órgãos. É uma maneira de até uma sobrevida. Um último gesto de solidariedade, um último gesto de carinho, né? De preocupação com o seu próximo, com o ser humano. Quem acredita em Deus certamente acredita numa vida eterna. E certamente é tão óbvio que isso vai lhe dar pontos na vida eterna, né? Você vai acabar recompensado por essa sua atitude. Fui reitor da Unify durante 8 anos. Introduzimos lá a faculdade de medicina, e durante todo esse tempo, até hoje, apenas uma pessoa doou seus órgãos, uma advogada, pois eu vou lembrar o nome dela aqui e citar. Uma pessoa doou seus órgãos, doou o próprio cadáver para que a faculdade de medicina utilizasse lá como experimento. Imagina, uma pessoa, uma advogada, fez essa doação, recebemos lá no Labcom, o corpo está lá ainda, usado pelos alunos como experiência e tal, e os órgãos foram doados também. É pouco. Essa fila é muito grande, essa fila que você acabou anunciando. 18 meses. E é interessante, você está dizendo aí que essa, no caso, doou para estudos, né? É interessante parece dizer... que tinha doado órgãos também para transplante. Os órgãos para transplante e o corpo para estudo. E é interessante dizer que as pessoas, grande parte, acho que a grande maioria, tem aquele medo, né? Quando morrem, de serem enterradas, de serem aí, no caso, tem também aquela que ela como é que chama? Quando ela vira cinzas, a pessoa... A exumação do corpo. Não. A pessoa, quando ela é cremada. Nossa, como foge a palavra? É o Covid. Resultado do Covid. Pior que deve ser mesmo, rapaz. Você sabe que a gente esquece algumas palavras-chave aí que... Pois é engraçado isso. Mas você vê, a pessoa tem medo, né? Eu ser enterrado e tal. Não, eu quero ser cremado. Mas for... A pessoa tem essa, né? Da cultura, né? Tá aí tem uma solução. Tem religião que proíbe doação de sangue. Tá aí você tem a solução de doar os órgãos, enfim, né? E tá praticando, inclusive, o bem, né? Você deixa o mundo, mas deixa aqui algo que vai contar pontos realmente com o arquiteto do universo lá, né? Dr. Ademir Boaventura falou sobre isso também, médico, pediatra aqui em São João da Boa Vista, e vai falar sobre a importância da doação dos órgãos. Vamos conferir. Olá pessoal, Dr. Ademir, médico pediatra, para falar um pouquinho sobre doação de órgãos. Um ato muito importante que pode salvar vidas. De uma maneira bem simples, a doação de órgãos é um ato por meio do qual uma pessoa vai doar um órgão ou um tecido para uma outra pessoa que está doente, chamada de receptora. A pessoa que vai doar o órgão pode estar viva ou falecida. E esse processo será feito através de um transplante, que é um procedimento cirúrgico, em que o órgão do doador vai ser implantado no órgão do receptor.
De uma maneira bem simples, existem 2 tipos de doadores. O primeiro é aquele doador vivo. É uma pessoa que tem que ser maior de idade, juridicamente capaz, saudável e que concorda com a doação. Atualmente, pela legislação do nosso país, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Lembrar que a doação de órgãos de pessoas vivas que não são parentes só vai acontecer mediante uma autorização judicial. O segundo tipo de doador é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica e que queira ser doador. Mas como é que funciona essa doação? No caso da pessoa falecida, a doação só vai ocorrer se houver uma autorização familiar. Isso é muito importante. Para nós médicos, após o diagnóstico da morte encefálica, a família vai ser consultada e orientada sobre o processo de doação dos órgãos ou dos tecidos. Nós sabemos que quando alguém morre da nossa família é sempre uma situação muito difícil para toda a família, mas é justamente nesse momento de perda que o sofrimento pode ser transformado em um ato de esperança, ao dar uma nova vida para pessoas que aguardam em lista de espera por um transplante de um órgão. No Brasil, a retirada desses órgãos só vai ser realizado após a autorização familiar. Isso é muito importante. Assim, mesmo que uma pessoa em vida tenha dito que gostaria de ser doador, essa doação só vai acontecer se a família autorizar. Ok? Se a família não autorizar, os órgãos não serão retirados e a oportunidade de realizar um transplante será perdida. Eu sempre falo que a melhor maneira de garantir efetivamente que a vontade do doador seja respeitada é fazer com que a família saiba sobre esse desejo de doar do parente falecido. Na maioria das vezes, os familiares atendem esse desejo e, por isso, a informação e o diálogo são absolutamente fundamentais, essenciais, necessários para que a família saiba de antemão a vontade, né, o desejo do doador, e aí ela assina a autorização. Lembrar que esses órgãos doados vão para pacientes que estão necessitando de um transplante e estão aguardando, às vezes, meses numa lista de espera. A lista, gente, é única. A lista é organizada por estado, por região, e essa lista é monitorada por um sistema chamado SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante. E é muito importante que a gente tenha em mente que o transplante, o tempo de isquemia, né, para que você possa realizar um transplante, é muito curto. O que é tempo de isquemia? É o tempo máximo que cada órgão resiste à falta de circulação e de oxigenação sanguínea. Então, para nós médicos, o tempo, quando a família autoriza a doação, o paciente está em morte encefálica, o tempo corre contra nós. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um transplante de coração. Da retirada do coração de um doador à efetiva colocação no peito de um receptor, eu tenho 4 horas. Né? De pulmão, de 4 a 6 horas. De rim, é um pouco mais de tempo, cerca de 48 horas. Fígado, 12 horas. Pâncreas, 12 horas. Intestino, de 4 a 6 horas. Ou seja, é um tempo muito curto para que eu possa retirar esse órgão ou esse tecido do doador e implantar no receptor para salvar a vida do receptor. É importante que todos tenham em mente que, na maioria das vezes, o transplante de órgãos é a única esperança de vida ou até mesmo a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam de doação. E todos os anos, milhares de vidas são salvas por esse gesto de amor e de carinho. O Brasil é referência mundial na área de transplante. Ele possui o 2º maior sistema público de transplante do mundo. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Então é muito importante que todos tenham essa conscientização, todos tenham esse amor ao próximo e todos possam ser doadores. Ok, gente? Um abraço para todo mundo. Ok, abraço então para o doutor Ademir. Muito importantes as informações do doutor Ademir. Pedi até ao Rodrigo que guarde o áudio para a gente colocá-lo novamente aqui, dando essas instruções. Lembrando isso, né? Que não basta você ser um doador. Importante que você avise a família. Olha, quando eu for, imediatamente vocês avisem que sou doador. Porque também, se não avisa a família... E até como um desejo, um último desejo para sensibilizar a todos, porque você sabe, né, quando a pessoa morre, ali os entes queridos ali, né, ficam naquela
tristeza, é o momento em que alguns nem vão pensar nessa questão de doação de órgãos. Às vezes nem sabe, é isso que às vezes também nem foi sabe. Bom, importante, a fala toda do Dr. Ademir foi interessante, mas eu já vi vários casos. A pessoa é doadora, fez doação, não avisou a família, não adianta nada. Quando a família vai descobrir isso, já está sepultado, já passou todas essas horas aí que são horas rápidas, né? Tem que tomar providências imediatamente. E pelo que ele falou, aí o coração parece que é o de menor tempo, 4 horas. 4 horas para fazer a doação. Então, você veja, por isso que essa fila é grande, por isso que o Faustão vai ter que ficar agora na fila e aguardar muito tempo. Né? Mas aí, essas informações, eu acho que esse assunto aí merece que a gente volte a trazer mais informações, volte a repetir, porque é um assunto muito importante do meu ponto de vista. Muito importante. Quantos sofrimentos a gente poderia evitar, quantas vidas que a gente poderia alongar aí se as pessoas fossem um pouquinho mais conscientes. Não só solidárias, também tivessem orientações. Tem muito poucas orientações sobre o tema. Muita gente deixa de doar porque não tem. Merecia uma campanha. Né? Exato. Uma campanha Tem várias, nacional, mas não se explica direito e as pessoas ainda têm muito preconceito com relação ao tema. Então, acredito que agora, com esse caso do Faustão, né, isso virá à tona aí, né? Muita gente, como nós aqui aproveitamos a notícia para abordar o assunto, né, a importância, outros também vão fazê-lo, né? Tá certo, Espero. Tirar do limão uma limonada, né? A notícia é triste, lógico que todos gostam do Faustão, um ser humano aí respeitadíssimo, né? Alguém aqui que a gente tem uma ligação, principalmente do rádio, né? O Faustão começou no rádio, é da nossa região, né? Nasceu em Porto Ferreira, né? Se fez radialista lá em Ribeirão Preto, que é uma grande escola aí do rádio brasileiro, e dali para a fama, para o sucesso, e é um dos homens mais ricos hoje do Brasil, né? Então, carismático, todo mundo tem um carinho grande por ele, mas todo mundo triste com isso, com essas informações, mas que essa dificuldade dele para conseguir a doação, né? Entrar nessa fila que você anunciou aí, quantos que você falou que tem? 40 mil? 40 mil, mas de todos os órgãos, envolvendo aí todos os órgãos, não só o coração. Vai ter que entrar nessa fila e vamos esperar que dê certo para ele. Mas falando de saúde, Biagione, além dessa questão de doação, uma coisa que está preocupando muito, muito, é uma nova variante do Covid. Inclusive mereceu alerta aí da OMS, enfim, nós temos uma reportagem aí falando sobre isso. Vamos conferir qual é o risco agora, do que se trata essa nova variante aí do coronavírus. O Ministério da Saúde tem reforçado a importância da vacinação como medida de proteção contra a variante EG5 da Covid-19. Na quinta-feira, o órgão recebeu a notificação de um caso registrado no estado de São Paulo. A paciente, de 71 anos de idade, apresentou febre, tosse, fadiga e dor de cabeça, mas se recuperou. Ela estava com o esquema vacinal completo. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, explica como a pasta tem acompanhado a situação desta variante do vírus. O Ministério da Saúde está acompanhando atentamente o que está acontecendo nos outros países, o cenário internacional e o cenário nacional também. Nesse momento, nós ainda não temos informações de que essa nova variante possa ter algum impacto nas nossas vacinas, como um aumento de gravidade da doença. Estamos acompanhando as evidências científicas para que possamos aí modelar as nossas orientações. Nesse momento, as nossas orientações seguem as mesmas. A secretária do Ministério da Saúde também ressalta a importância da vacinação para dar mais proteção contra a Covid-19. Até o momento, as informações que nós temos de organismos internacionais, das publicações científicas, é que as nossas vacinas ainda protegem contra essa nova variante. Nós não temos evidência ao contrário, por isso é muito importante que todos coloquem a sua carteira de vacinação em dia. Então, se você ainda não procurou uma unidade de saúde, se você não está em dia com a sua dose de vacina desse ano, procure uma unidade de saúde e coloque a sua vacina em dia.
Desde o fim da emergência decretado pela Organização Mundial da Saúde em maio deste ano, ainda se mantém a recomendação do Ministério da Saúde para que os grupos de maior risco de agravamento pela doença continuem a seguir as medidas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. A recomendação também vale para pessoas com sintomas gripais. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Brião. É bom lembrar o ouvinte, o telespectador também, que essa questão da carteira, ela estar ali sempre atualizada, é bom não só para que a pessoa esteja em dia com a saúde dela, mas também para uma série de eventos aí em que ela precisará desta carteira atualizada, viu? Inclusive deixar o país, né? Às vezes tem uma necessidade de deixar o país e outros países exigem. Concursos que você vai prestar, locais onde você vai trabalhar, existe uma série aí de locais de situações em que vão pedir a carteira atualizada. Tá certo. Olha, Beijão, esse caso aí da nova variante do coronavírus está preocupando o mundo todo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre isso. Reportagem da Rádio Web. A Organização Mundial da Saúde, OMS, colocou uma nova variante da Covid-19, a BA.2.86, sob monitoramento. O motivo é o grande número de mutações identificado. Ao falar na abertura da reunião de ministros da saúde do bloco das 20 maiores economias do mundo, o G20, nesta sexta-feira, o diretor-geral da OMS destacou a necessidade de que todos os países mantenham a vigilância em relação ao vírus. Tedros Ghebreyesus lembrou que, embora a Covid-19 não seja mais uma emergência de saúde global, continua sendo uma ameaça. Ele disse que uma das lições importantes deixadas pela pandemia é a de que, quando a saúde está em risco, tudo está em risco. Atualmente, a OMS está rastreando 3 variantes de interesse e 7 variantes sob monitoramento. A agência continua pedindo aos países uma melhor vigilância, sequenciamento e notificação, pois o vírus da Covid-19 continua circulando e evoluindo. Segundo agências de notícias, a variante BA.2.86 foi identificada por autoridades sanitárias em alguns países em diferentes continentes, como Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Dinamarca. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. Ok, tá aí as informações, preocupação constante, né? Isso não para, né, Beijão? Isso não termina nunca. É interessante dizer também, tem que o mundo iria viver um novo normal, como diriam, né? Ou seja, as máscaras continuariam a fazer parte do dia a dia da população, não assim constantemente como vinha sendo na época da pandemia, mas que teria sim alguns cuidados. Mas você não vê mais álcool em gel em todos os lugares, muito raro você ver uma pessoa de máscara na rua, ou seja, nem 8 nem 80, né? Nós temos aí que ter consciência de que o mundo não é mais como era antes. Pois é. O povo está relaxando, mas as variantes não, né? Sim. Então precisa... Então aí processo de mutação constante, né? Exato. Beijona, registrar aqui algumas opiniões do Roberto, nosso seguidor, aqui sobre as reportagens. Está perguntando aqui se é tão difícil resolver esse problema dos medicamentos. Não é, né, Roberto? Não deveria ser, né? Inclusive nós trouxemos aqui reportagem como é que outros municípios resolvem esse problema, né? Sobre a reportagem do cão, ele pôs: se o rapaz não desconfia do estado do cãozinho, ia passar batido esse crime, o rapaz lá da clínica, né? As moças, me parece, lá da clínica, né? E o rapaz também, né? E também ele completa aqui sobre os medicamentos. Se tem os medicamentos lá no Departamento de Saúde, como eles informam, a Prefeitura informa, então vamos começar a fazer a retirada lá, então. É uma contradição, né? Se tem lá, manda o pessoal lá fazer a retirada, pega lá, né? Então resolve lá esse problema. Beijone, vamos conferir agora também uma reportagem aqui. Vamos conferir imagens de como está ou como estão as obras do acesso lá do IPs. Nós dissemos que já começou lá o asfalto. A expectativa é que no mês de setembro aconteça finalmente a inauguração. Mês que vem, né? Já. Né? Já. Talvez lá para o final do mês, mas
pelo ritmo que essas obras estão seguindo, é muito provável que tenhamos mesmo um cumprimento dessa meta aí, que é no mês de setembro. Também não passa de setembro, né? Setembro não passa de outubro, né? Você veja que o pontilhão, que é a obra mais cara, mais difícil, já está pronto, já está sendo asfaltada esse pontilhão. Está lindo, bonito, vai aliviar muito o trânsito na rua Henrique Cabral de Vasconcelos, principalmente. Hoje ainda recebemos reclamação lá de moradores que o trânsito lá está muito intenso, caminhões subindo onde termina a estrada e entra para a rua Henrique Cabral de Vasconcelos, fala que não aguentam tanto de caminhões que cruzam ali. Aí os caminhões também dificuldade para virar a rua, acaba o trânsito ficando terrível, enfim, um caos. Com essa obra do governador Tarcísio, né, que é uma obra que a gente atribui ao governador Tarcísio, sem desmerecer os outros governadores. Começou lá com o Alckmin, que assinou, foi o primeiro que se responsabilizou por fazê-lo. Seguiu depois o Dória, que não fez muita coisa, mas veio o Rodrigo Garcia, que disponibilizou verba no orçamento para que fosse construído agora. E o governador Tarcísio, republicano que não é? Na conduta, não só do Partido Republicano, não estou me referindo a isso, mas na conduta republicana de que o interesse público, acima de tudo, não hesitou em liberar os recursos para que as obras acontecessem. Estava no orçamento, não era uma obra dele, com o carimbo dele exclusivo, mas todo o mérito a ele, governador Tarcísio, que liberou os recursos, e nós estamos vendo, os amigos da Connect TV e os amigos da Rede Piratininga estão vendo imagens de como está a obra hoje. Então, acontece mesmo em setembro, e aguardar para ver se o governador vem, né, Bejano? Vai ser uma festa, e tanto se o governador vier pessoalmente aqui para inaugurá-la. Ele parece que está propenso a vir, sim. Sim. Disse na visita em Aguaí que faria o possível para estar aqui participando. E é do interesse dele também, né, que ele esteja aqui, né, para mostrar que a missão foi cumprida. Está aí entregue. E olha, o que vai desafogar o trânsito ali das imediações do DR é brincadeira. Tem quem já teve nas primeiras horas do dia, ali pelas 7 horas da manhã, mais ou menos, pelas ruas ali do DR, mais precisamente a rua, eu não sei se é a Mato Grosso ou Poços de Caldas, que antecede a João Pessoa, antes do viaduto, inclusive ali sobre a rodovia que liga São João Águas da Prata, mas ela liga a João Pessoa, o movimento ali é uma coisa fantástica. Não, e engarrafamento de São João, né? Chega para lá Isso no amanhecer, agora no entardecer já é Henrique Cabral de Vasconcelos, né? Já ao contrário, que é aqui recebe o pessoal que vem sentido centro-bairro. Isso vai dar uma suavizada muito grande aí ao grande movimento que o trânsito tem ali na parte alta da cidade. Além de segurança, né? Segurança. Porque você cruzar, aqueles que se arriscam ali pela rodovia, tem que cruzar a rodovia, é sempre uma tensão. Eu passo lá, muitas vezes, é sempre uma tensão cruzar uma rodovia, né? Você nunca sabe o que pode acontecer. Então, fantástico. Nós vamos acompanhar aqui, continuar acompanhando essa obra do governador Tarcísio, né, que trouxe essa obra, assim como os recapeamentos lá na Avenida Durval Nicolau, foi também obra, uma obra que nós podemos atribuir ao governador Tarcísio, porque foram recursos do governo do estado. E já que nós estamos falando nessa região e mostramos imagem ali dos IPs, vamos falar do Resedas, que fica ali, aquele conjunto de bairros da nossa cidade, uma população imensa, muita gente. E lá, o Biajone, está tendo uma organização de mulheres. Eu acho que é importante a mulher participar da vida da sua comunidade. Um grupo de mulheres está se reunindo num movimento chamado Mulheres Empoderadas, e estão assim tendo uma atuação muito grande em prestar socorro para a amiga, para a vizinha, que às vezes sofre uma agressão, às vezes sofre uma violência doméstica. Notícias que, como você mesmo disse, estão aqui recheadas, né? Hoje mesmo tem várias notícias aqui de agressões de mulheres, feminicídio e tal, pela região toda. E essas mulheres resolveram se unir e formar um grupo, e está indo muito bem esse grupo. Então, a sociedade civil se organizando aí. Nós vamos falar com a Valéria, que é a representante do grupo,
e também com a Carmelita, que participa do grupo. Ela também, que é moradora lá do Resedaz, agora está residindo no DR, também nos falou aí desse trânsito que nós acabamos de abordar agora, as dificuldades. Vamos lá, vamos conferir essas duas mulheres empoderadas. Então, pessoal, nós estamos aqui no Resedaz e tem um movimento bastante interessante aqui que chama Mulheres Empoderadas. Tá aqui o símbolo, né, desse movimento, e a Valéria vai explicar para nós como que é esse movimento, qual o objetivo do Mulheres Empoderadas aqui no Resedaz, Valéria? Então, o objetivo do projeto das Mulheres Empoderadas é o quê? Assim, a gente cuida das mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica. Então, a gente entra com doações de hortifrutis, tem o nosso patrocinador que ajuda a gente. Então, através disso, a gente chega até nelas, a gente consegue trazer curso, fazer um monte de dia da maquiagem, dia da beleza. Então, a gente tenta levantar a autoestima dela. Então, no projeto tem um psicólogo, a gente tem a professora de yoga, a gente tem um advogado, a gente tem todas as condições para estar pegando elas e levantando a autoestima delas, porque sozinha elas não conseguem. Então, o hortifruti é para complementar a cesta básica, né, que começou na pandemia. Então, a gente se juntou e começou a fazer dessa maneira, né? Agora eu vou passar a fala para Carmelita, para ela falar um pouco também. Tá certo. Tem ainda muito esse problema aqui no bairro, Carmelita? Sim, ainda tem bastante, né? Inclusive sobre transporte, né? Que está muito alto para as pessoas poderem sair do bairro para poder trabalhar, se locomover, tudo, né? Então, o que acontece? Os legumes seria para complementar um pouco a necessidade das pessoas, né? Mas não é tudo, precisa de mais coisa. Então, a gente pede a ajuda da população para que contribui. Para poder contribuir, para poder ajudar mais essas pessoas, né, que precisam. O que você quer falar? Não. Tá aí a fala aí dessas duas mulheres especiais aí, né? Empoderadas, né? Que estão lutando aí para melhorar as condições do seu bairro. A gente vai voltar a falar desse movimento nas próximas edições e vamos acompanhar o trabalho delas aí. Olha, mais importante que a doação de alimentos, até o tão importante tanto quanto é elas se unirem e ajudarem a mudar a realidade das outras mulheres, não só mais do Resedaz, não se limita mais ao Resedaz. Estão fazendo um trabalho para toda a cidade, para todas as mulheres e procurando uni-las primeiro, né? É o grande feito. O propósito, né, do grupo, né? O mais importante é isso, né? O propósito do grupo, que é o empoderamento feminino. Tá certo. Muitas notícias em pauta. Dá tempo para mais uma para você nos trazer aqui, Bejão? Não, eu só queria trazer aqui essa questão dos acidentes. Você parece que teve mais acidentes de novo aqui no sul, Bejão? Ao todo foram 4 acidentes fatais. Meu né? pai. E um deles aqui mais perto da gente, que foi o que eu registrei aqui, em Andradas. Ele dirigiu uma moto, bateu em uma caminhonete. O acidente aconteceu próximo ali à Vila Santa Rita, né? A vítima teria desrespeitado a sinalização de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 10 da noite, militares foram acionados a comparecer ao cruzamento das ruas Espírito Santo e São José, onde os 2 veículos bateram. Motorista de 35 anos, a motorista, né? Afirma que dirigia a caminhonete pela rua São José, quando no cruzamento com a rua Espírito Santo foi atingida na lateral pela moto. Na verdade, é uma mobilete, né? A vítima, identificada como Baltazar Silva, chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu ao dar entrada no hospital com politraumatismo. A versão da motorista foi confirmada por uma testemunha. Conforme a polícia, o condutor da moto também era inabilitado. Agora fica aqui, né? O alerta para esse que é o ponto mais frágil do trânsito, que são as motos. Sim. A gente sempre diz. Na estrada geralmente é fatal, né? Enquanto os carros têm lá um cuidado na direção, olha como ficou a mobilete do rapaz. Enquanto os carros têm lá
com uma velocidade, o trânsito flui de uma maneira, elas fluem ali bem mais rápido, passando ao lado, aquele até que arrisca, costura daqui, costura de lá, e acaba se envolvendo em um acidente que, na maioria das vezes, ou deixa sequelas ou acaba levando a vítima ao óbito, né? E nas estradas aí também do sul de Minas, nós temos vários acidentes, e entre eles eu destaquei aqui um, Artem, que é próximo a Campestre, onde pela terceira vez na mesma pista, a MGC 267, 3 veículos batem. Foram 3 acidentes envolvendo 3 veículos. Não, 3 acidentes, né? A gente vem noticiando aqui. Sim, uma sequência. Mas é bem parecido. São 3 veículos que se envolvem no acidente. Nesse acidente aqui, no caso, o sujeito parece que teve um apagão, diz ele aqui ter tido um apagão. Ele tem problemas de diabetes, diz que quando viu já estava envolvido no acidente com 2 carros. Ele entrou na contramão de direção e envolveu o carro dele, mais 2. Todos foram levados aí para hospitais, não com ferimentos muito graves, embora uma senhora de 65 anos teve uma fratura exposta no pé e teve que ser encaminhada aí à Santa Casa. A polícia fez o teste do bafômetro e nenhum deles teria ingerido bebida alcoólica. Você disse que o acidente não foi muito sério, mas os amigos da Conex TV e da Rede Piratininga e do aplicativo Piratininga estão podendo ver aí o estado dos carros, né? Ver se eu visse um carro desse, eu diria que teria morrido, teria sido fatal, né? Olha o estado que ficou o automóvel. Os 3 veículos muito danificados e um deles extremamente danificado aí na frente. Todos foram parar no hospital, viu, Artem? Mas não com ferimentos muito graves. Que ótimo. Somente a idosa teve uma fratura exposta no pé, que foi a que mais sofreu com esse acidente na MG 267, MGC. Tá certo. Mais informações? Não, é o que tínhamos para hoje aqui no Rotativa. Então tá ótimo. Então vamos nos despedindo, né? Sim. Um grande abraço a todos. Professora Suzana hoje, excepcionalmente, não está aqui conosco. Vai passar esses 3 dias aí da semana em férias, está com uma missão muito especial lá. Então deixo nosso abraço para a professora Suzana, que retorna conosco lá pro final de semana. Um grande abraço, Biajone, a você, Rodrigo, Borelli, a todos os amigos e amigas da Rádio Piratininga. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, às 11, com mais um Rotativa no ar. Tchau, tchau.